paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma experiência espiritual. Aconteceu esta semana, 23/2/2026. Eu chamo esta visão, eu nomeei esta visão de 3 folhas de hortelã-pimenta. Antes, eu quero lhe pedir 4 coisas. Se gostar do vídeo, dê seu like. Se não gostar, dê seu dislike. Se inscreva, compartilha e comente, tá bom? Agradeço. Bom, vou começar a ler a experiência espiritual que eu tive dia 23/2/2026, exatamente no dia de hoje, segunda-feira. Estava eu em oração na madrugada e pedi a Deus para me forjar mais na área de intercessão. E muitas outras coisas que eu pedi a Deus, e então Ele me respondeu. E a visão que Ele me concedeu, pude entender que primeiro devo buscar o silêncio, a quietude nele, para obter mais equilíbrio, porque sem equilíbrio ninguém subsiste na guerra espiritual. Pude entender através da visão que o Pai Celeste estava a me exigir equilíbrio mental, equilíbrio no corpo e alma. Ele me mostrou 3 folhas para representar esses itens. E são 3 folhas de hortelã-pimenta que simboliza no espiritual purificação, renovação, limpeza, e representa também proteção, equilíbrio da mente, corpo e emoções. Aprendi nesta visão que devemos ter clareza mental e é o foco ideal para suportar momentos de estagnação ou confusão emocional. Eu coloquei aqui versículos sobre equilíbrio. A palavra de Deus incentiva uma vida equilibrada através do domínio próprio, descanso e sabedoria destacado. Que Deus nos deu um espírito de poder e amor e moderação. Está em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 7. Se você quer ser uma pessoa de oração, se conectar mais profundamente com Deus, você deve buscar equilíbrio mental e emocional para que seu corpo não seja atacado por cansaço, desânimo, preguiça, que são setas inflamadas do maligno. Nós conferimos isso exatamente em Provérbios 25, versículo 28. Confere. Vamos a alguns versículos que nos direciona a sermos pessoas equilibradas, porque o inimigo trabalha para nos derrubar. E quantas vezes o inimigo me atacou desse jeito para me estagnar, estalgar, parar. E o último plano dele foi esse: manter a vida espiritual e física também com doenças. Isso é muito grave, né? Vamos aos versículos do equilíbrio emocional e mental. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, moderação, autodomínio. Se você não possui os frutos do Espírito, você não é guiado pelo Espírito de Deus. Provérbios 5:28, como eu disse, está escrito assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem ou a mulher que não tem domínio próprio. Em Filipenses 4, versículo 5, está escrito assim: seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio conhecido diante de todos, perto está o Senhor.
Eu coloquei aqui, o equilíbrio é uma postura espiritual que reflete quem é Deus na sua vida. Aí eu coloquei aqui também no caderno. Vamos para os versículos que nos ensina, nos disciplina e nos doutrina sobre o equilíbrio de tempo e ritmo da nossa vida decorrente. Eclesiastes 3, versículo 1, a partir do versículo 1, nos fala sobre o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo da terra. Marcos 6, versículo 31, esse texto é maravilhoso, enfatiza. Eu quero enfatizar com vocês, esse versículo aqui, Marcos 6, versículo 39, deixa claro que muitas vezes nós temos que nos isolar, ficarmos em silêncio, em oração com Deus, falando em secreto, para que Ele possa nos revestir de força, de refúgio, né? Nos orientar, nos disciplinar, nos dar quietude, para que possamos estar revestidos, né? Para estarmos fazendo a obra de Deus, revestido da unção, do poder de Deus, né? 6, versículo 31, nos diz assim, olha só que lindo. Versículo 31. E ele disse-lhes para os discípulos: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Agora veja, os discípulos de Jesus trabalhavam muito, né? Para anunciar o reino de Deus para aquelas pessoas. E eram multidões de pessoas que seguiam Jesus, que seguiam onde Jesus ia junto com os discípulos para ouvir da parte de Deus sobre os mistérios do reino, né? Ouvir as parábolas, tentar entender ou se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. E eles não tinham nem tempo de parar para comer, enfim. E Jesus disse para eles, Jesus percebendo que eles estavam muito cansados, e Jesus também estava muito cansado, Jesus disse, vamos ficar aqui um pouco no deserto para podermos descansar, porque a multidão é muito e nós devemos descansar um pouco, porque afinal de contas somos carne, nos cansamos, nos debilitamos, então é necessário que a nossa força seja restaurada, rejuvenescida por dentro e por fora, não é? Então isso é uma coerência, até nós mesmos que trabalhamos, né, com um círculo de oração, com consagração, né, os ensinos da palavra, conversamos muito, compartilhamos muito, criamos, né, novas possibilidades de temas, então isso exige muito de nós. E nós devemos descansar, tirar um tempo de descanso para estarmos conversando ali com Deus, para Ele renovar nossas forças, né? E um versículo importante é quando a palavra, né, nos fala assim, que Deus dá, né, aos seus santos o sono, né? Aquele sono gostoso, um sono que você assim fecha os olhos, você fica meditando, você fica conversando com Deus, aí daqui a pouco vem aquele refrigério, aquele refúgio, você pega no sono, um sono leve, tranquilo, restaurador, renovador, e aí você acorda uma outra pessoa, não é verdade? Então isso é importante, tá? Agora eu quero orar por vocês, para que a semente que foi lançada agora no coração de vocês possa germinar, possa crescer, possa dar frutos, e então dê esses frutos, distribua essas sementes para outras pessoas, seja um discípulo de Jesus, seja um missionário a espalhar as sementes da palavra de Deus, amém? Pai bendito e misericordioso, eu clamo a Ti por todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. A Tua semente, Senhor, é a palavra verdadeira que renova, que restaura, Senhor. Toma em Tuas mãos a vida de cada um, transforma, Senhor, liberta, Senhor, direciona, disciplina, doutrina, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, que todas essas pessoas possam sentir o Teu toque neste momento, Senhor, e sentir a alegria que vem de dentro, a paz que vem de dentro, porque é onde o Senhor está, Senhor, tudo acontece, tudo muda, tudo é restaurado, tudo é renovado, tudo é transformado. Então, Pai, entra em mim,
eu te peço que essas pessoas também abram a porta, porque o Senhor já está batendo. E o Senhor diz em sua palavra que o Senhor está à porta, está batendo. Aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, o Senhor vai entrar, vai cear com ele e ele com o Senhor. Enfim, vai ser uma alegria genuína. Amém. Que todos fiquem na paz do Senhor. Se vocês gostaram, não esqueça. Comente, compartilhe e se inscreva. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.